Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 5 do terceiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Aqui então nós vamos falar um pouco sobre corrente e choque elétrico e também sobre consumo de energia. Esse é o foco deste PET. Então é o seguinte, esse PET, eu olhando aqui as atividades, principalmente, né, essa parte de conta aqui, eu percebi que ela pode gerar um pouquinho de confusão em relação às unidades de medida. Então é isso que nós vamos conversar um pouco aqui hoje. Vamos falar então rapidinho sobre choque. Tem um texto aqui, peço que vocês leiam com calma, por favor. Mas o que é o mais importante de compreendermos? O choque elétrico ele acontece quando uma corrente elétrica passa pelo nosso corpo. Então, se a gente encosta num fio desencapado, alguma coisa assim, nós vamos tomar um choque. Aí você pergunta, Ricardo, mas por que se eu colocar assim um dedo numa ponta de uma pilha e outro dedo em outra ponta da pilha, por que eu não tomo choque? Porque a tensão da pilha é muito baixa. Então, vamos lembrar daquela fórmula V igual a R vezes I. Ou seja, tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Qual que é a resistência? É a resistência do nosso corpo humano, principalmente no caso da nossa pele. Então, aqui vai até falar um pouco sobre a variação da resistência do nosso corpo humano. Olha só, se a gente tiver com a pele, aqui no caso, com água salgada, né? A água salgada ela é um bom condutor de corrente, a gente vai estar com uma resistência de 100 ohms. Com a pele seca, de 500 mil ohms. Então, nesse processo natural aqui, em que a gente está, né, com a pele seca, a nossa resistência ela é bem alta, ela é bem considerável, né? Aqui ele está colocando, por exemplo, a resistência elétrica das extremidades dos braços ao tocarmos dois eletrodos com os dedos secos, é de aproximadamente 100 mil ohms. Ou seja, se eu toco as duas pontas de uma pilha que tem 1,5 volts, 1,5 vai ser igual a 100 mil vezes I. Então, I vai ser igual a 1,5 dividido por 100 mil. Então, uma corrente elétrica muito baixinha. Agora, uma tomada já tem 127 volts. Né? Então, de 1,5 para 127, aí já dá uma diferença legal. Então, a questão é, nós vamos tomar choque a partir do momento que encostamos nosso corpo num objeto, né, algum fio, alguma coisa assim, que tem uma tensão suficiente para gerar uma corrente elétrica que nos machuque. Então, uma coisa é uma pilha, outra coisa é a tomada, outra coisa é uma cerca elétrica, vai ter cada vez mais tensão. Lembrando que tensão é a diferença de potencial, né? Então, vai passar mais elétrons pelo nosso corpo se encostarmos em algo com uma tensão. Claro que se eu encostar, por exemplo, só de um lado da pilha, não fecha um circuito, né? Eu tenho que pôr o dedo nos dois lados da pilha para os elétrons saírem de um lado e ir para o outro. Mas é como eu disse, tem que ter uma tensão adequada aí para que a corrente elétrica chegue a nos machucar. Então aqui, ó, já uma corrente a partir de 0,010 amperes já tem algum perigo. Então a gente pode fazer as continhas e ver, então, se eu encostar numa pilha, se eu encostar numa bateria, se eu encostar na tomada, se eu encostar numa cerca elétrica, se um raio cair em cima de mim, consigo calcular, né? Pegando essa média aqui, ó, pode pegar o valor mais alto mesmo, ou essa média aqui, usando a fórmula V igual a R vezes I, eu consigo sempre calcular, ou seja, a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. E aí a gente consegue ver, então, quando que já chega a ser perigoso para nós. Ok? Então, choque é isso, é passar a corrente elétrica pelo nosso corpo. E aí o atrito dos elétrons com o nosso corpo vai gerar dor, né, contração, todos esses problemas aí. Beleza. Então,
agora vamos focar aqui no consumo de energia. Então, quando a corrente elétrica está passando pela fiação da nossa casa e ligando a lâmpada, ligando os eletrodomésticos, isso está tendo um consumo de energia. A gente já conversou no último vídeo dos watts, né, que são joules por segundo. O que acontece? Imagine que chega a conta de energia aí de sua casa e ela está definida em joules. Seriam valores gigantescos. Então, sei lá, você gastou 327.580 joules esse mês. A gente olha para um valor desse, a gente não tem nem ideia, né, o que está acontecendo. Então, o que acontece? Em vez de usar joule, normalmente nossa conta vem em quilowatts-hora, que é uma unidade também de energia. Vamos entender o que é cada um ponto. Watt é joule por segundo. Então, se eu pego meus watts e multiplico pelos segundos que eu gastei, que eu deixei ligado a alguma coisa, eu sei quantos joules foram gastados. Se eu pegar kilowatts, o que eu estou falando? O que é esse K? Vocês lembram? K é por mil. Então, quilômetro, quilograma, kilowatts, sempre tem esse K antes, é mil. Então, 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilowatts, 1000 watts. E em vez de multiplicar por segundo, nós multiplicamos por hora. Então, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Ou seja, uma hora tem 60 vezes 60, né? 3.600 segundos. E aí eu chego, em vez de falar em joule, eu falo quilowatts-hora. Por quê? Porque aí vai dar um valor muito mais amigável. Então, uma conta de energia vai vir aí 80, 100 kWh. Então você consegue dimensionar muito melhor do que trabalhar na casa de centenas de milhares de joules. É um número muito grandão, que não quer dizer muita coisa para a gente. E aí, ele deu aqui a potência, né? Lembra que a gente estudou potência no último vídeo? Então aqui ele deu a potência de vários eletrodomésticos. Lembrando que quanto maior a potência, maior o gasto vai ter. Então, o que isso quer dizer aqui? Ó? Por exemplo, chuveiro, que é o que gasta muito. A cada segundo eu gasto 5.000 joules. Isso que quer dizer isso daqui. Então, se eu ficar ligado 1 minuto, que é 60 segundos, 5.000 vezes 60, eu acho o valor de joules gasto. Aí, novamente, mas dá um número muito grandão, estou falando de 1 minuto de chuveiro. Sim, então, como é que a gente faz? Kilowatts, então seria 5 kilowatts. Em vez de multiplicar por segundos, eu multiplico por hora. Então, deixei o chuveiro ligado durante meia hora, 0,5 horas. Aí daria 5 vezes 0,5. Tá vendo que quando eu mudo as unidades, fica números menores, apesar de eu estar falando da mesma coisa, mas fica mais fácil de manipular esses números. Ok, ele deu esses valores de watts aqui. E aí vem as atividades. A primeira é sobre choque, então a gente já conversou um pouquinho. A primeira e a segunda, né? Então a gente já conversou. Lembrem aqui da fórmula V igual a R vezes I. Então tensão, que é dado em volts, é igual a resistência, que é dado em ohms, vezes o I, que é dado em amperes, que é justamente o que você quer calcular. Né? Passando para o outro lado, I igual a V dividido por R. Com essa fórmula você resolve essa conta aqui sem muitos problemas. Aqui é mais teórico, a gente acabou de conversar sobre isso. E aí, as questões 3 e 4 sobre o consumo de energia, ele vai te dar aqui, ó, quantos equipamentos eu tenho em casa e o uso diário de cada um deles. Então, o que dá para entender que é o seguinte, tá, eu tenho 3 TVs, cada TV fica ligada 3 horas, ou seja, 9 horas total. Aqui, então, aqui está até mais fácil, que já deu tempo mensal de uso. Então, olha, eu gastei esse tanto aqui de horas. E eu tenho nessa tabela os watts. O que eu tenho que fazer? Pega essa tabela, transforma o watt em kilowatt, que é dividir por 1000. Então, onde que é 5.000 fica 5. Aí vai ter número que vai ficar menor, então 3 casos aqui, ó, 1, 2, 3 vai dar 0,2 watts, por exemplo, esse som. Então você vai transformar isso aqui tudo em kilowatts, que é dividir por 1000, e você tem a quantidade de horas que você está usando por mês. Quando você multiplica, então eu usei um chuveiro
30 horas no mês. Então, 30 vezes 5 quilowatts, eu acho ali o quilowatts-hora. E aí você soma todos os equipamentos, você sabe quantos quilowatts-hora você gastou naquele mês. Aí a conta vai te cobrar quanto? Ó, cada quilowatt-hora é 50 centavos. Então você vai calcular 1 por 1 quilowatts-hora. Aqui está dando a entender que esse tempo daqui já é o tempo total. Então, por exemplo, aqui 90 já é das 3 televisões juntas. Né? É o que dá a entender. Então você vai fazer 90 vezes quantos quilowatts uma televisão gasta. Você tem que procurar aqui televisão, 0,2. Então achei o quilowatts-hora. Beleza, somo todos, multiplico por 0,5. Achei quanto vai dar a minha conta de energia. Então, o que quer dizer a conta de luz subiu? Quer dizer que agora, em vez de cobrar 50 centavos por quilowatts-hora, eu cobro 60 centavos. Então, estou gastando o mesmo tanto de energia, mas minha conta está vindo mais cara. Essa que é a ideia. Então, é ficar fazendo continha mesmo. Eu ensinei um dos primeiros vídeos aqui do canal, como é que usa o Excel. Esse daqui tá um exercício muito bom de usar o Excel, que aí você resolve ele rapidaço. E aqui é para você fazer isso na sua casa. É para você saber na sua casa os eletrodomésticos, ver a potência de cada um deles, fazer uma ideia de quanto que você gasta para entender então a sua conta de energia. Ok? Não tem muita coisa aqui não, mas eu queria só chamar a atenção para esses detalhes de unidade, transformar aqui em kilowatts, trabalhar em horas, né, porque é quilowatts-hora, e aqui da nossa formulazinha básica, V igual a R vezes I. Sabendo disso daqui, vocês vão conseguir fazer os exercícios tranquilamente. Ok, pessoal? Então, se você for meu aluno e ainda ficou com alguma dúvida, se for aluno das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Eu coloco vídeos semanais aqui comentando os PETs de física dos 3 anos do ensino médio. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.